Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live. E essa live nós vamos falar de um tema muito importante, né? Nunca foi tão visto no nosso mundo, eu acredito, em toda a história que nós vivemos, tempos tão difíceis, né? Realmente o que nós acreditamos? Que está chegando o fim dos tempos, é inevitável, a Bíblia fala que isso é necessário que aconteça, vai acontecer e nós vamos passar por isso. E todo mundo vai passar, sendo cristão ou não, vai ter que passar por essas dificuldades, né? E todo mundo sofre, né, ataques do inimigo, ataques por parte do inimigo das nossas almas, da mesma maneira, né? Nós vemos que temos algumas fases, tem algumas armas que o inimigo ele usa enquanto a gente não conhece Jesus. Depois que a gente conhece Jesus, ele usa outro tipo de arma, né? E quando a gente já está crescendo ali na fé, ele usa um outro tipo, um terceiro tipo de arma contra a vida do cristão, contra a vida dos filhos aqui de Deus, né? E de todo ser humano, né? Que ele odeia o ser humano, né? Então nós vamos ver aqui durante esse estudo, nós vamos vou dividir em 3 vídeos, tá? Cada fase aqui vamos fazer em um vídeo. Então vamos começar. O primeiro que eu quero falar assim, a batalha, como nós vemos as guerras, né? Sempre tem um território. Por exemplo, tem uma guerra com os Estados Unidos, agora acho que foi com o Irã, né? Que eles estavam guerreando o último problema, conflito que eles tiveram, né? Um atacando a base do outro, só que você vê que nenhum dos ataques foi no território ou dos Estados Unidos ou do Irã, foi no território que eles tentam dominar ali. Então sempre tem um território específico aonde vai ocorrer a batalha. E conosco não é diferente, tem um território específico onde ocorre essa batalha entre o cristão e o inimigo que tenta nos derrubar. Ruge como um leão, né? Fica nos rodeando como um leão, rugindo ali, esperando a gente dar aquela vacilada. Então vamos lá, onde que é esse território? Esse território é na mente do ser humano. A mente do ser humano é algo extremamente complexo, né? Algo que pode de alguma maneira bem distante se assemelhar, assim, trazer uma boa analogia de como é o cérebro humano, seria o computador, né? Nós vemos então no computador que tem um software, tem o hardware. Hardware seria aquele físico ali, né? As peças físicas, onde tem o software, que é aquilo que não é físico, ele é aquele programa que vai rodar dentro do hardware. Assim é a nossa mente também, né? Somos nós, né? O corpo, né? Seria o hardware ali, o nosso cérebro, a parte corpo, né? E daí a nossa alma seria ali software, né? Daí nós temos mais o espírito, né? Nós somos também corpo, alma e espírito, né? Imagem e semelhança do nosso Senhor, que é uma trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos lá, aonde ocorre então essa batalha? A batalha ocorre na mente, ali na alma, né? Por que isso ali? Ali é o território totalmente propício para o inimigo nos atacar, porque é ali que comanda toda a nossa vida. Você vê que é uma pessoa, se ela tem algum desequilíbrio ali mental, alguma coisa assim, prejudica a vida dela inteira. Então é onde o inimigo investe, é onde ele consegue muitas vezes influenciar, impedir as pessoas de conhecer Jesus, de se entregar à fé e ter a sua salvação. Muitos que conhecem Jesus, se batizam, estão firmes na fé, ele vem atacando, minando as forças até derrubar, né? Então ele vem até eliminar. Então é ali que ele vai agir, porque quando ele simplesmente age no campo da mente, fica mais fácil então de derrubar o cristão, né? Então tem essa diferenciação. Nós vamos ver aqui, João 8, 31 e 36. Diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus então responde: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Aqui o que Jesus estava falando? Ele estava falando aqui com os descendentes de Abraão e fala para eles assim: cara, se vocês colarem comigo aqui, vocês serão livres. Né? E eles falam: mas nós nunca fomos escravos. Né? Muitas vezes a gente chega e tenta evangelizar as pessoas e fala do amor de Jesus para as pessoas, né? E fala, né, Jesus veio aqui para te libertar, para te trazer salvação. Daí ele fala: não, mas eu não sou escravo, eu não estou aprisionado em nada, né? Não preciso disso, eu estou bem, minha vida está boa. E muitas vezes não quer então ter esse relacionamento com Jesus. E aqui é exatamente o que eles estavam falando. Mas existem diversos tipos de escravidão.
E a pior delas não é aquela escravidão física, igual a gente vê na história, mas sim aquela escravidão mental. E quantas pessoas hoje estão dessa maneira? Romanos 6,16 diz assim: não sabem que, quando vocês oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Você que escolhe, aqui estou falando, qual que você escolhe? Você quer ser escravo do pecado ou escravo da obediência que leva à justiça? Ainda 2 Pedro 2,19 diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de que alguém é vencido, do que alguém é vencido, do tal se faz servo. O que te vence, o que domina ali as tuas emoções, a tua vontade, os teus desejos, te escraviza. Muitas pessoas estão escravas do pecado, porque os seus desejos, as suas emoções a escravizam. É escravo das drogas, escravos da bebida, escravo do dinheiro, escravo do trabalho, escravo de relacionamentos, escravos emocionais. Né? Então, não é esse o desejo de Deus para os filhos. Né? O desejo de Deus é que nós sejamos livres. Né? E o campo da batalha é a nossa mente, aquilo, né, que quer dominar a nossa mente, e tudo que dominar a nossa mente e acabar nos vencendo vai nos fazer escravos. Né? E o inimigo das nossas almas, ele usa, né, alguns meios, ali, algumas armas para nos prender e nos impedir, né, nesse primeiro ponto eu vou falar sobre isso, para nos impedir de conhecer Jesus. Então antes de conhecer a Jesus, ele vai usar algumas dessas armas. Eu vou falar aqui, são 3 delas. Primeiro, é o falso ensino. Esse falso ensino ele vem levando o homem a crer naquilo que não vem de Deus. É o que mais nós vemos hoje. São diferentes doutrinas espalhadas pelo mundo. Você acessa a internet, tem milhões de pessoas pregando, tem milhões de pessoas falando um monte de coisa sobre Deus. Mas na verdade, o que a gente precisa fazer? É colocar todos, né, a prova da palavra, fazer prova na palavra, porque a própria palavra nos diz que viriam falsos profetas que enganariam a muitos, né? Muitos seriam enganados por esses falsos profetas. Quero até relatar um vídeo. Eu estava acessando aqui o Facebook e encontrei por acaso, né? Tinha um menino lá, é um rapaz novo ali, fazendo uma live, fica em pé e é bem eloquente, se movimenta, né? E fala que Deus está falando com ele fala assim: eu sou profeta, Deus está falando comigo. Ele fala essas coisas, né? Fala assim: ó, quem compartilhar aqui agora, eu vou copiar o nome, vou levar para o monte para orar e tal. E realmente ele tem uma boa eloquência, aquilo é empolgante, ele ora em línguas, ele faz tudo um negócio ali. Tem um outro cara com ele ali também, anotando os nomes e tal. Né? E eu comecei a ver aquilo, né? A princípio eu falei: nossa, que estranho, né? Depois eu comecei a ver, comecei a me acostumar com aquilo. Falei: ó, algumas coisas que ele fala aqui parece, né, de Deus mesmo e tal, né? E comecei a colocar à prova, o Espírito Santo foi me ministrando durante esse vídeo, né? Até um momento ele chega assim com grande eloquência assim, né? E fala, né, palavras de persuasão, né? O homem diz que o tempo acabou para você, mas Deus tem o relógio e o tempo pertence a Deus e o teu tempo não acabou, né? E as pessoas comentavam ali: aleluia, glória, tô feliz com isso e não sei o que, né? Aí, de repente ele fala assim: então vai lá agora, pega um copo d'água que nós vamos ungir, né? Naquele momento assim já acendeu um alertazinho aqui, né? Que não cabe esse tipo de feitiçaria na palavra do Senhor, né? Esse tipo de simpatia gospel, mandinga gospel, não tem, né? Você não vê isso na palavra, você não vê em nenhum momento. A única coisa que nós temos é jejum e oração, comunhão com Deus. Então esse é o nosso papel, não objetos e coisas que tenham que promover a nossa fé. Nossa fé tem que estar em Cristo Jesus, né? Então esses são os falsos ensinos, muitas coisas que vêm distorcendo a palavra de Deus, vêm distorcendo os caminhos do cristão, né? E hoje muitas pessoas são levadas e enganadas por isso. Até a questão do autoconhecimento tem que tomar cuidado, porque hoje está em alta autoconhecimento, está tema falado na mídia, buscado pelas pessoas, e é uma das coisas que a gente mais vê é o autoconhecimento, né? E isso é muito perigoso no seguinte sentido: o que é a filosofia do autoconhecimento de todos os autores? É que você pode fazer tudo o que você quiser, você tem poder dentro de você só precisa encontrar esse poder, extrair para fora, e é tudo uma questão de mentalidade, que você vai mentalizar e as coisas vão começar a acontecer. E isso é muito sério, porque é desacordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a depender de Deus. É quando sois fracos que sois fortes.
Essa é a essência de Deus. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Então tenha dependência de Deus, né? Reconhecer que realmente é Deus que faz as coisas nas nossas vidas, é Deus que está no controle de tudo. Isso que nos diferencia do mundo, porque no mundo eles vivem pela força do braço, mas aqui no reino de Deus nós vivemos pela dependência do nosso Rei, nosso Criador, né? Então a Jesus Cristo toda essa honra e glória. Segundo ponto, a incredulidade. Aonde é que ela surge? Ela vem através da ciência, dos estudos, televisão, novela, jornais, vem tudo para trazer incredulidade, né? Vem trazendo aquela cauterização na mente ali do cristão, do povo de Deus, né? Aqui no caso, antes de conhecer Jesus, né? Do povo antes de conhecer Jesus, para que eles não venham acreditar no poder de Deus, não venham acreditar que Deus salva, que Deus cura, que Deus tem a salvação. E isso tem diversas formas, né? Por exemplo, você vê muito em filmes, né? A maioria das pessoas dos filmes vão ser ateus, né? E eles vão de alguma forma mostrar que aquilo é melhor, que aquilo é melhor que Deus, que aquilo é o caminho certo, né? E não é, né? O único caminho, a única verdade, a única vida é Jesus Cristo. A própria ciência aqui, que foi o primeiro que eu falei, a ciência. A nossa ciência, que é ensinada nas escolas, que você aprende desde criança, lá, tudo que você sabe ali de ciência, foi projetado e criado por algumas figuras ali bem destacadas no cenário mundial, né, na história mundial. E você vai ver que quando você começa a estudar a biografia delas, elas são pessoas ligadas à maçonaria, ligadas a ordens secretas e nunca conseguiram provar nada, são tudo apenas teorias, né, que eles formaram, né? Por exemplo, teoria da evolução, teoria da gravidade, então são tudo teorias, né? Então isso, toda ali a ciência, ela vem para tentar descaracterizar Deus, né? Como Darwin criou ali a teoria da evolução, né? Alguns dizem que ele copiou, criou, mas ele que trouxe, ele que fez surgir no mundo a teoria da evolução, que o homem não veio de Deus, evoluiu lá de uma espécie de primata e tal. Mas não, entendeu? A ciência ela vem com trazendo essa incredulidade. Daí a pessoa não acredita que Deus criou, não acredita que Deus é o seu criador, logo não acredita que Jesus veio para trazer salvação, logo não é salva. Você entende como funciona? Então a incredulidade é essa outra arma aí que o inimigo usa antes de você conhecer Jesus. E o terceiro aqui é o pecado. Ele se torna algo tão impregnado na pessoa que a pessoa não quer abandonar o mundo. Por quê? Entenda, se o pecado fosse ruim, ninguém fazia. O pecado é algo bom para a carne. A carne se alimenta disso, né? A carne gosta disso. A carne é voltada para o pecado, né? Então é uma eterna guerra entre carne e espírito. Mas e aí, quem que vai vencer? Vai vencer quem você alimenta mais. Então o inimigo ele vem te seduzindo, trazendo ali o pecado como algo bom, como algo que não te prejudica, como algo que não é maldoso, né? Muitas vezes você vê frases sutis, né, ali dessa questão da nova era ali, que fala ali, né, siga o seu coração. Então, o pecado não tem problema, você não vai pro inferno por causa disso, né? Isso aqui não é pecado, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é... Falar que isso é pecado, às vezes fala assim, falar que isso é pecado é coisa de gente antiga, né? Nós estamos no mundo moderno, agora isso aqui não é pecado mais. Você vê a evolução, né? Antes, como que eram os casamentos, era algo muito sério, quando casava ali era pra vida toda, de acordo com como Deus projetou. Hoje em dia, né? É normal divorciar, é fácil, é rápido. O adultério, que era algo muito ruim aos olhos das pessoas, hoje é algo normal, banal, as pessoas já não ligam mais, né? O homossexualismo e tudo mais. Então vem dessa maneira, assim, trazendo isso de que, deixando leve o pecado, né? Mas então essa é outra arma aí que o inimigo usa, e usa muito forte. Por quê? Muitas vezes a pessoa ela já está acostumada com esse ritmo de vida e por ela não ver mal a isso, ela não quer se conectar com Deus, entrar em alguma igreja, conhecer a palavra, porque ela vai ter que renunciar a essas coisas que ela vivia no mundo. Ela vai ter que renunciar a esses pecados. E se na cabeça dela já foi colocado ali pelo inimigo que aquilo não faz mal e ela está vivendo até agora daquela maneira, ela não vai querer fazer essa renúncia. Então por isso é uma das armas poderosas aí que Satanás usa contra o ser humano. Bom, no segundo vídeo, no próximo vídeo agora, nós vamos falar sobre armas então que o inimigo tenta nos abater o cristão já. Depois que você conhece Jesus, ele vai usar 4 armas, né? São algumas armas, né? Separei 4 aqui, que são fundamentais, que ele sempre usa para quem está acabando de conhecer Jesus ali e passou agora essa nova fase. Então é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo, até daqui a pouco.